Tá aí uma resposta que é difícil se dar com exatidão, né? Esse texto de 1 Samuel, capítulo 28, é uma problemática, né? É objeto de muita discussão. Mas assim, primeiro, é fato que a Bíblia ela condena a comunicação com os mortos. A Bíblia ela condena a necromancia, isso é fato. Quando nós lemos lá Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 a 14, né, nós vamos encontrar essa proibição, né, dada por Deus. Né, quando nós lemos lá também Levítico, capítulo 19, versículo 31, capítulo 20, versículo 6, nós vamos encontrar também essa censura, né, essa proibição à consulta aos mortos, a busca por uma necromante. Isso é fato, a Bíblia ela condena a consulta aos mortos. Agora, quando você lê o capítulo 28 de 1 Samuel, o autor ali, ele narra o acontecimento, né, como que de fato foi Samuel que apareceu ali para aquela médium, né, para aquela pitonisa ali. Porque quando você lê o texto ali, o texto ele não faz menção nenhuma de que um espírito maligno se transfigurou em Samuel. Não há clareza ali de que foi um espírito maligno, veio e se transfigurou, apareceu ali para aquela médium, né, e falou com Saul como se fosse Samuel. Não há, na descrição ali, né, do acontecimento, não há uma menção como essa. A gente vê ali o tempo todo o autor dizendo que foi Samuel, que subiu, e Samuel falou a Saul. Enfim, o autor ele entende que foi Samuel. Então, é difícil para a gente, do ponto de vista exegético, a gente discordar disso. Né? Agora, é preciso também se levar em conta o contexto. Né? O contexto onde está inserido essa passagem. Porque nós precisamos lembrar que Saul ele já havia sido rejeitado por Deus. Né? Saul ele cometeu muitos erros, muitas transgressões, e já havia sido, o seu reinado já havia sido rejeitado por Deus. Ele como rei já havia sido rejeitado por Deus. Deus já havia o abandonado. Essa é a grande verdade. Saul, quando ele ofereceu sacrifício, quando não era para oferecer, ele oferece sacrifício quando ele não podia oferecer. Existia aquela questão dos amalequitas, que Deus, através de Samuel, ordenou que Saul ele destruísse todo aquele povo, os amalequitas, e Saul, em desobediência à ordem de Deus, ele poupa o rei, Agag, e também o melhor dos animais, das ovelhas, dos bois, das vacas, ele também ali reserva com o argumento que iria oferecer ao Senhor. Então ele comete essa desobediência em relação a esse povo que já era amaldiçoado, já estava sentenciado pelo Senhor. Então Deus o abandona, já tinha rejeitado, desde lá de quando ele oferece o sacrifício, já havia rejeitado ele como rei. Então Saul estava numa situação de uma derrota espiritual profunda. Então, frente à batalha contra os filisteus, é bom lembrar que antes de consultar essa necromante, Saul ele vai consultar a Deus. O texto diz que ele vai consultar a Deus. Mas que não o responde, nem em sonhos, nem através do Urim, que era uma outra forma de Deus falar, nem através dos profetas. Então, em um total desespero, de medo, Saul vai e consultar essa necromante, ou seja, essa médium, de forma consciente, sabendo que isso era uma proibição da parte de Deus, que Deus condenava essa prática. O próprio Saul, versículos
anteriores, lá nos primeiros versículos, se não me engano, no versículo 3 do capítulo 28, você vai ver que o próprio Saul havia desterrado dali, de Israel, todos os médios, todos os adivinhos. E agora ele está indo consultar uma médium, consciente de que isso Deus abominava. E quando chega lá, que ele vai consultar aquela médium, é interessante que entre os versículos 11 e 12 não há menção de que ela chegou a invocar o espírito. Isso é um detalhe que eu acredito que seja importante ali no texto, porque se você ler, você vai ver que no versículo 11 ela pergunta, sem saber ainda quem é que está consultando ela não sabia até então no versículo 11 que era o rei de Israel, pelo menos é o que fica entendido para nós ali. E aí ele diz, olha, eu quero que você faça subir Samuel. E aí, no versículo 12, o que se tem ali é já como que aquela mulher ela tomasse um susto, ela fica assustada, Ela grita assustada pelo que ela vê, e aí ela reconhece que quem está realmente consultando ela é o rei de Israel, Saul. E aí ele diz assim, olha, fique calmo, o que é que você está vendo? E ela ia dar a descrição de Samuel. É interessante que há outros termos ali, no momento que ela vai descrever o que ela está vendo, ela diz que vê um Deus subindo da terra, em outras traduções deuses, e um ancião envolto em uma capa. E quem entende que é Samuel é Saul. Ela dá a descrição e ele entende que é Samuel. É interessante também nessa passagem que ali Samuel, reitera palavras que Samuel já havia falado a Saul quando estava vivo, e dá a sentença e ainda diz o que vai acontecer no futuro. Afirma para Saul que tanto ele como os filhos, como o exército de Israel, seria derrotado e entregue na mão dos filisteus e que no dia seguinte eles estariam mortos. É isso que ali é a aparição, suposto Samuel ali, afirma para Saul, sentencia. E é isso que acontece. Então é uma passagem bastante difícil para a gente responder com exatidão. Olha, foi a alma de Samuel que Deus fez subir e se comunicar com Saul, ou foi um demônio que transfigurou-se em Samuel? A gente não tem elementos nem para afirmar de forma exata uma coisa nem outra. A gente fica ali com o que o texto ele disse, com o que o narrador do texto, o autor do texto, ele disse. Olha, Saul falou com Samuel. Agora, isso é base para validar a necromancia, a consulta aos mortos à luz da Bíblia? Não. Porque veja o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14. Olha o que diz. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está claro aqui que Deus não aprovou aquela atitude de Saul de consultar aquela médium. Deus ele não diz uma coisa e volta atrás. Não, ele permanece na sua palavra. Ele permanece naquilo que ele disse que é pecado, que é errado. Aquilo que é bênção, aquilo que é para maldição, é para maldição. Então, aqui fica claro que Deus, ele reprovou a atitude de Saul de ir consultar aos mortos, de consultar uma necromante, buscando assim falar com Samuel, que já estava morto. E por isso, e foi uma das causas dele ter
morrido. Tá bom, queridos? Deus continue te abençoando, né? Abençoando vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.